Olá, bem-vindos todos ao canal Terapia Consciencial Feminina. Meu nome é Fabiana Megia e sou a terapeuta. Bom, hoje a gente vem falar sobre crenças limitantes e aquelas crenças que principalmente atingem nós, mulheres. Bom, crenças que estão ali enraizadas e que vêm de um passado histórico. Então a gente vai perceber e vamos entrar em reflexões para que vocês comecem a perceber na vida de vocês e comecem a dar uma nova olhar, uma nova visão sobre o que vocês estão vivendo, sobre o que está rolando na verdade dentro desse contexto e que melhore a vida de vocês na sua rotina e que também mude pensamentos, comece a ampliar ideias e comece a perceber tudo de uma outra maneira, de uma outra forma, para que justo tenha autoconhecimento. O intuito é elevar o autoconhecimento e justo para também quebrar alguns padrões, né? Que é aqueles padrões que já não cabe, já não serve muito e que tá ali empacado, emperrando alguma coisa para que você fique bem, fique leve e que leve sua rotina e toda a sua vida como um todo bem, feliz e com um pouco mais de aproveitamento. Porque o intuito é esse, o intuito é você ir a fundo em outras percepções. Então eu vou dar aqui exemplos pessoais meus para que você comece a perceber você. Pode ser que no meu exemplo seja o seu, ou algo parecido, ou algo que você já ouviu, e às vezes nem isso, uma palavra, algo ouvido que está aí já dentro de você que faz toda essa mudança, toda essa percepção, é abranger o olhar, é abranger a ideia, né? Para que a gente não fique fixo e preso nisso. Então, começando sobre uma crença que foi muito forte para mim e creio que é para muita gente, que é a crença familiar. A crença familiar, ela vem formada para um núcleo familiar, né? Pai, mãe, filhos, né? E outros parentes, né? Mas esse núcleo principal, né? Que é o pai, mãe, filhos. Essa crença, para mim, ela foi desenvolvida de uma forma natural, né? Que é o que a gente percebe quando a gente nasce e a gente percebe nossos pais, percebe outras pessoas, outros cuidadores. No meu caso, foram os meus pais. E conforme eu fui crescendo, isso para mim se tornou algo realmente de ver meus pais, por exemplo, brigando, né? Tendo desavenças. E aí eu fui percebendo que alguma coisa ali não era muito bem, não estava muito normal, né? Como deveria ser. E você começa a observar outras pessoas à sua volta. Você começa a observar coleguinhas de colégio, você começa assim a começar a perceber um pouco mais do mundo, né? E fazer umas comparações, essas comparativas. E eu vi que realmente tinha um desajuste nesse meu núcleo. E aí eu comecei a nutrir algo dentro de mim naquele instante, porque quando a gente é criança, a gente começa a observar o mundo de uma forma um pouco limitada, difícil, é o que a gente consegue absorver ali naquele momento. E aí eu absorvi uma informação, e essa informação ela ficou guardadinha aqui dentro de mim. E aí logo depois, mais ou menos eu tinha uns 8 anos, meus pais se separaram, e assim, eu fiquei morando com a minha mãe e logo depois eu ficava indo muito para casa da minha avó paterna, e onde eu tinha contato com meu pai. Só que nesse meio tempo, cada um foi para um lado, foi fazer a sua vida, foi resolver seus problemas, e eu fiquei nesse meio, né? Como acontece muito, eu sou filha única, então você fica nesse meio dessas situações, e meus pais não se falavam, foi algo realmente um pouco mais conturbado. Então a minha avó paterna é onde era o centro e ela me dava todo esse apoio, todo esse suporte. E aí você vem crescendo também, observando também outros familiares, né? Eu observando, por exemplo, a história da minha avó. E ela se separou quando meu pai e minha tia eram assim, muito pequenos, e ela se casou em outro país e veio para o Brasil, e aí veio como desquitada, teve todo um peso sobre
sobre aquela crença familiar, né? E naquele tempo não existia divórcio, não existia desquite, era uma vergonha ainda no Brasil. Então foi todo esse peso que ela carregou em cima dela. Com isso, eu comecei a olhar, a observar e a perceber também o que tinha acontecido ali naquela situação dela. Depois ela ficou muito bem sucedida, ela teve trabalhos e ascensões profissionais, não se casou de novo e levou a vida assim. E para mim ela era aquele exemplo, né, daquela mulher guerreira, daquela mulher forte. E aí eu pensava sobre isso também, sobre essas questões tanto familiares, desses núcleos familiares formados de pai, mãe e filhos. E alguma razão aquilo mexeu comigo. Conforme o tempo foi passando e eu fiquei mais velha e tudo mais, eu acabei engravidando e tive meu filho. E foi aonde que eu comecei a pensar e buscar lá atrás as minhas referências. Até então, eu não pensava sobre isso, né? Isso não é muito consciente. E aí, a partir do momento que você tem você começa a montar o seu núcleo, aí que aquilo te chama atenção, tem alguma coisa. E aí foi que eu comecei a pensar, não, eu vou montar o meu núcleo aqui e esse núcleo vai dar certo. Esse núcleo eu tenho que fazer valer. Eu tenho que fazer essa construção. Então eu fiquei nesse impulso que eu acho que foi totalmente inconsciente, porque de verdade eu não pensava muito nisso. Então eu queria fazer todos os protocolos, eu queria casar, eu queria fazer como se deve. Não casei. Aconteceu vários problemas, não casei. Mas permaneci com o pai do meu filho. E nisso foram 15 anos desse relacionamento, que foram mega conturbados, porque tivemos muitos problemas, né? Eu era muito jovem, ele também. Então, assim, eram incompatibilidades e muitas coisas que aconteceram nesse meio do caminho. E a gente foi amadurecendo juntos. Então, como eu era muito jovem, você não tem muita referência, eu não tinha muita referência e não tinha muita noção. E eu comecei a perceber que a gente terminava e aquilo para mim já era maçante ao tempo longo já da relação. E aquilo ali já para mim já era como se tivesse me prendendo a algo. E aí eu não sabia o que era, porque a relação em si já não me fazia bem. Eu já estava numa relação que havia muitos conflitos. E aí eu não conseguia me desvencilhar, sabe? Eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, eu terminava. E aí depois ficava naquele ciclo e ele querendo voltar e aquela coisa toda. E eu voltava. E aquilo me fazia mal. E foram anos e anos e anos nesse vai e volta, nesse bate pronto. Mas eu dentro de mim, eu não me sentia livre. Eu não me sentia algo que me prendia a ele, a essa estrutura. Ou meu filho, eu não sei, eu achava que era pelo meu filho. E aí você começa a colocar na cabeça coisas que estão por aí, tá todo mundo dizendo, né? E aí eu comecei a pensar, de repente, eu não vou, né, fazer meu filho passar, meu filho também é filho único, não vou fazer meu filho passar pelo que passei. Eu acho que eu posso aguentar um pouco mais, eu acho que eu posso consertar as coisas, eu posso mudar. Enfim, a gente vai criando outras crenças na nossa cabeça. Passou muito tempo, depois eu comecei a fazer terapia, né? Então, já cortando aqui, já pro cenário mais atual, e que eu venho aqui e faço uma terapia e começo a descobrir um monte de coisa sobre mim. Aí, logicamente, com o autoconhecimento, é que você vai percebendo o que tá realmente ali, o que foi aquilo ali pra você, o que teve tanta dor, tanto sofrimento, e você não conseguia sair, se diferenciar do que não estava bom para você mais. E você sabe conscientemente que não está bom, só que você não consegue dar esse corte. Bom, foi aí que eu parei e descobri a minha crença. Era uma crença familiar. O que me prendia naquele relacionamento não era a pessoa mais, de verdade. E isso que eu não conseguia entender, porque a pessoa me fazia tanto mal e eu tava ali naquele ciclo e que eu não conseguia romper, sabe? Por mais que eu saísse um pouco, me separava, brigava, mas acabava retornando. E aí eu me vi pensando, como é que pode eu ter
ficado tanto tempo numa situação dessas, né? E não ter conseguido, sei lá, e você começa a pensar que é falta de vontade, força, ou outra coisa do tipo, né? Que te falta, né? Que você não tá ali muito pronto, ou preparada, ou não sei. Então te vem outras coisas na cabeça, menos a ideia da crença familiar. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a descobrir essa crença enraizada que veio na minha infância, ou seja, veio lá de trás, né? Então, o que eu tava presa ali não era mais no relacionamento, eu tava presa à minha crença, que eu tinha que dar certo, eu ia fazer dar certo, e que comigo, né, ia ser diferente como foi com meus pais, sabe? E aí eu permaneci, eu fiz valer, né, todo o meu, como se fosse um pacto, talvez de uma infância, que eu tivesse visto algo e tivesse aquilo mexido comigo, e eu não soube, não percebia, não sabia, né? Então isso não é nada, aliás, não é nem muito, né? Não é nada consciente, ali a gente só fica triste, chateada, né? A gente é criança, é o pouquinho que a gente consegue absorver, e a consciência, ela não te dá muitas informações, porque a gente não sabe muito da vida, né? A gente não sabe muito do mundo. E aí, quando você começa a aprender, você começa a entender. Só que aí, às vezes, você é levada para outro lugar, para uma outra crença. Você tem uma baixa autoestima, você começa a entender ou a pensar, a perceber que algo está errado em você. E aí as pessoas que estão também com você começam a te apontar e falar que você que é o errado, que você que não sabe, que não está adequado. E por outras situações da sua vida você acaba acreditando. Em alguma coisa você acaba acreditando. Eu não sei o que é que a gente faz essa volta e acaba aceitando. Então essas ideias, elas ficam muito fixas. E de verdade, essas ideias, elas não são faladas, né? Porque é muito romantizado, né? O familiar, a gente cresceu vendo a família Doriana, a família Margarina, né? Aquela coisa toda da família feliz e contente, todos na mesa almoçando, aquela coisa assim tão bonita de se ver. Só que na realidade não é assim, né? Assim, até é, né? Para algumas famílias, mas a gente tem que entender que não é todas, e também nem todas as famílias é daquele modelo, né? Daquele molde, né? Com pai, mãe, filho, cachorrinho, ou seja, homem e mulher, e os filhinhos e cachorros. Não, tem. Hoje a gente sabe que tem N núcleos familiares, né? De todos os jeitos. Mas enfim, voltando lá, é o que a gente, pelo menos na minha idade, eu já tenho 42, já venho ali escutando e vendo na mídia, né? E aí você começa a ver que você que também quer aquilo. E é uma ilusão, que aquilo, na verdade, não existe, né? Aquilo ali é um comercial, aquilo ali é uma novela. Não é algo realmente que está ali no cotidiano, na realidade das pessoas. Porque cada um tem a sua própria realidade. Mas enfim, a gente se baseia. E aí a gente se baseia naquilo e acredita que isso é possível ter aquilo pra gente. E aí que a gente sofre, porque a gente começa a entender que a gente que não é capaz, a gente que não é capaz de manter aquilo, de ter aquilo. Então, tantas pessoas sofrendo por não ter família, né? Por não ter esse núcleo familiar, ou não ter conseguido manter e segurar, ou não ter conseguido tentado outras vezes. Muita gente que, né, vai tentando, vai se casando, vai tentando e não consegue. E aí entra nessa parte dessa crença familiar que, gente, é muito pesado. É muito pesado. Quando você descobre isso, aí você descobre que tudo que você viveu, tudo que você se abdicou, tudo que você chorou, tudo que você se prendeu, é algo muito maior dentro de você. Que assim, falando, é uma coisa pequena, é uma palavra, são duas palavras, crenças familiares, mas você vai ver que aquilo dentro de você tem uma bola de neve, né? Que você vai botar ali, é tudo que você vivenciou, tudo que você viu, tudo que você foi estimulado, né? A ter, a ser. Então você imagina tudo isso dentro de você. É o amor, mas o amor não fere, né? O amor, ele é uma troca, né? Uma troca boa.
Então, assim, se aquilo tá te ferindo, se aquilo tá ali, você não tá nem mais sentindo tanto esse amor assim, o que tá te prendendo na verdade? E entende que aí depois você vai colocar que pode ser um lado financeiro, que pode ser o seu filho, que pode ser os problemas, que pode ser a casa, que pode ser uma série de fatores, mas no fundo, são crenças. E aí você vai ter que descobrir qual é a sua crença específica. E qual é a parte que está aí e que você não está conseguindo olhar, que você não está conseguindo ver e que geralmente, gente, está lá atrelado à infância. Então é um resgate, é um autoconhecimento muito profundo para que a gente comece a perceber onde que a gente parou, onde que a gente se prendeu, onde que a gente se deixou, onde que a gente começou a tratar a nossa vida em função de uma crença. Como é que você começa a levar a sua vida em função dessa crença? E a vivenciar isso de todas as formas, de toda maneira, custe o que custar. Foi o que aconteceu comigo. Foi custe o que custar. Já não era mais, eu já não tinha mais nem meu próprio respeito. Por quê? Porque, claro, eu já não me via mais nem como mulher, eu me via como pessoa que estava ali presa naquela crença. Claro que naquela época eu nem me sonhava passar na cabeça, né? Então eu imaginava mil e outras coisas. O que me prendia, eu às vezes me questionava e nem sabia responder, né? Então, assim, hoje já me separei já faz muitos anos, já tô em outro relacionamento, já sou casada novamente, já tenho um relacionamento já de 7 anos. Então, assim, que é totalmente diferente, totalmente diverso. E depois eu aprendi o que eu queria, o que era essa crença em mim, o que estava ainda ali presa. Isso é importante para que a gente comece a entender, a se conhecer, a quebrar essas barreiras, para que a gente encontre a gente mesmo primeiro e depois encontre uma outra pessoa. E aí a gente tenha uma troca mais sadia, uma troca mais verdadeira, mais profunda. Que é assim que a gente consegue lidar melhor com essa parte de relacionamentos. Então é isso. Espero que tenha ajudado e fique comigo. Bom, os próximos vídeos estão aí. Não esqueça de curtir, de comentar, que eu quero saber qual é a crença. Qual é a crença para você? Me diz. Já sabe de alguma? Tem uma ideia? Como é que é? Eu quero ouvir sua resposta. Bota aqui nos comentários. E curte e também se inscreva no canal. Um beijo para vocês. Até já!